esta chamada está sendo gravada. Olá, tudo bem com vocês? Estamos retornando à nossa aula de Ciência Política e Direitos Sociais no Brasil. Espero que vocês estejam acompanhando os textos, fazendo as atividades, o fórum. Estamos chegando próximo à nossa prova e, ao mesmo tempo, estamos encerrando esse conteúdo da primeira prova. Já vimos os teóricos Maquiavel, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, John Locke, Montesquieu, Max Weber e agora estamos chegando a Michel Foucault. E, ao mesmo tempo, a gente vai adquirindo conhecimento sobre o conceito de Estado. O que é o Estado para cada um desses autores? Nós teremos uma aula de revisão. Obviamente, não vamos ter tempo para explorar um a um de forma muito pormenorizada. Vamos ter que explorá-los de forma en passant, né, por cima, e, ao mesmo tempo, esclarecer as dúvidas de vocês. Então, é importante que vocês leiam os textos para que possamos apenas estar fazendo aquelas pontuações e vocês terem êxito na prova. Quero lembrá-los que as atividades valem 4 pontos, tá? A execução de todas as atividades, e a prova vale 6 pontos. Na verdade, você já sai com 4 pontos para agregar a sua nota da avaliação 1. E é isso, pessoal. Feitas essas considerações iniciais, vamos para a aula? Então, eu vou compartilhar com vocês agora o slide, tá? Então, é importante que vocês acompanhem aí o slide da aula para que vocês possam ter a ciência do que está sendo explicado na aula. Então, já começamos aí com a capa inicial e vocês têm essa perspectiva. Então, tá aí, professor Sérgio Roberto, curso de bacharelado em administração pública, disciplina Ciências Políticas e Direitos Sociais no Brasil. Tema da aula, conceito de Estado para Michel Foucault. Então, quem é Foucault? Por que esse nome difícil, né, Michel Foucault? Devo dizer a vocês, no início dessa aula, que ele é um filósofo, tá, um psicólogo, mas que tem uma perspectiva muito importante para os dias atuais, principalmente porque ele é um dos teóricos mais contemporâneos que a gente tem sobre o assunto. Então, muitos dos teóricos que nós vimos eram da Idade Média, do Renascimento, tá? E principalmente viveram há séculos passados. Já Foucault, apesar de vocês serem muito jovens, ele viveu em nosso contexto, tá? Tanto que ele vai falecer em 1985. Professor, em 85 eu nem tinha nascido. Sim, eu sei que muitos de vocês são jovens e não tinham nascido, mas para a nossa época ele é muito contemporâneo. E Michel Foucault é esse senhor que está aparecendo aí para vocês, tá? Se chama Paul Michel Foucault. Ele nasceu em 15 de outubro de 1926 em Poitiers, na França. O seu pai tinha um pseudônimo muito parecido com ele, Paul Foucault, e Anna Malembert, né? Há um fato que a gente precisa trazer para a historicidade, para a biografia do Foucault, que é o elemento dele ter nascido numa família abastada, rica, né? E, ao mesmo tempo, essa família era tradicionalmente formada por médicos, seus avós, o seu pai, todos vinham de uma linhagem da medicina. Só que aí tem um elemento muito interessante. Que elemento é esse? Foucault, ele se distancia dessa perspectiva da medicina e vai se interessar pela filosofia, pela psicanálise, por essas questões. E aí, imaginem vocês, naquela época, uma família tradicional que tinha um sonho, uma expectativa de ter um filho médico. De repente, Foucault começa a fazer essas ponderações no sentido de se tornar filósofo. Garanto-lhes que foi um choque para a família. E aí, é importante a gente entender que ele vai começar em 1945 os seus estudos, né, sobre essa perspectiva filosófica, no escopo teórico de Hegel, né? É interessante a gente também trazer alguns elementos que esse fato do Foucault ter direcionado... deixa eu só fazer uma adenda, gente, aí.
está escrita errada a palavra biografia no slide de vocês, tá? Eu estou lendo aqui agora, às vezes a gente vai fazer, está equivocado, então tem um O a mais, é biografia. Na biografia do Foucault, a gente percebe o seguinte, essa rejeição da família ao fato dele não querer seguir a carreira da medicina. Então, imagine, como eu disse, pai médico, avô médico, todo mundo médico, e ele, de repente, vai se interessar pela filosofia. Somado a isso, Foucault, ele se apresenta, né, ele tem orientação sexual como homossexual. E aí, o que vai acontecer? Isso também para a família, uma família tradicional, uma família francesa rica, passa a ser um problema para eles, né? Tanto é que Foucault, a perspectiva dele vai se dar no sentido de viver realmente a sua autenticidade. Contudo, ele vai enfrentar retaliações por isso. Por que é importante a gente entender essa vida do Foucault? Porque vai expressar muito disso que ele viveu nas suas obras. E aí Foucault vai ser internado no hospital psiquiátrico. Veja, não quis fazer medicina e sua orientação sexual é homossexual, o que vai acontecer? Ele vai ser internado para tratamento. E naquela época, a gente sabe, né, que os tratamentos eram tratamentos extremamente brutais, medicamentosos e com tratamento de choque. Tanto é que Foucault tentou o suicídio, né? Por sorte, ele não teve êxito quanto a isso, né? E aí ele vai se descobrir dentro da filosofia, dentro da psicanálise, nesse processo de conturbações familiares e etc. O que a gente percebe? Percebe o seguinte, que ele vai se formar em psicologia, tá? Se licencia, se forma em psicologia em 1948, e ele também vai pensar essa perspectiva através da psicologia, né? Que ele também vai terminar o curso de psicologia. Então, ele termina o curso de filosofia em 48, em 52 ele vai trabalhar com a perspectiva de formatura enquanto psicólogo. Foucault, ele vai fazer conferências e palestras no mundo inteiro. Então, imagine uma pessoa com a capacidade analítica e teórica do Foucault dando palestra nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, na Suíça e no Brasil. Ele veio ao Brasil em 65, 75, 1965 e 1975. E ele vai justamente trazer como foco da sua análise nessas suas palestras a perspectiva da vigilância, do disciplinamento, da patologização, né, dos indivíduos enquanto monitorados, enquanto docilizados. Guardem essas palavras, então, vigilância, disciplinamento, patologização, né, errei 2 vezes a palavra, e docilização dos corpos. E isso se materializa nas obras de Michel Foucault, principalmente na obra Vigiar e Punir, História da Loucura. Recorda vocês, que eu já disse hoje, que ele tem um reflexo muito da sua vivência, e ele foi internado em um hospital psiquiátrico. Avançando na nossa discussão, vamos pensar o seguinte, então vamos lá. Diante desse pensamento Foucaultiano, ele tem 2 perspectivas teóricas de construir. E aí a gente vai entender o Estado a partir dessas perspectivas. A primeira delas, ele conceituou como arqueológica. O que remete essa palavra de arqueologia para vocês? Remete àqueles filmes do Indiana Jones. E é isso mesmo, de ir nas tumbas, procurar registros das civilizações, artefatos. E é por aí que o Foucault trabalha, mas não com o sentido material da coisa, mas com esse sentido intelectual. Ele faz a seguinte perspectiva de análise. As ciências humanas ou as ciências sociais, ela tem que focar num determinado objeto de análise e desse objeto de análise pensar, olha a palavra, é isso mesmo, pensar elementos explicativos daquele contexto social, político, econômico e cultural
que dê explicações de como foi organizado e quais eram os dispositivos disciplinadores dessa sociedade. Professor, não entendi nada. Eu vou com calma. Então, vamos lá de novo. Fazendo a analogia das pirâmides do Egito. Então, vai lá o arqueólogo entra na pirâmide, escava essa pirâmide e encontra determinados artefatos. Uma tumba, uma múmia. E, a partir disso, ele vai fazer estudos, no caso, arqueológicos. No caso de Foucault, ele se debruça sobre temáticas, tá? Um documento, uma forma de discurso oralizada, qual é a perspectiva que aquilo foi construído, como é que aquilo foi argumentado. E, para isso, essa arqueologia dele se traduz num elemento chamado arqueologia do saber, que essas formas de pensamento, de análise, elas constroem uma sabedoria, uma forma de entendimento. E nisso ele traz duas formas. A primeira delas, uma análise de um processo disciplinatório. Lembre-se disso, eu estou falando isso várias vezes, disciplina, mas, sobretudo, um processo de poder. Então, o Estado, para eles, indivíduos, sujeitos, estão embrincados, ou seja, conectados por formas de poder. E este poder é disciplinador. Então, entenda o poder como algo que se capilariza. Um cabelo capilariza nas relações sociais, tá? Ele vai se relacionando. E aí, o mesmo Foucault, dentro dessa perspectiva, ele tem dois períodos. O primeiro período, o período arqueológico, como eu disse para vocês, ele vai, de forma sistemática, também ter um período que se conceitua como período genealógico. Então, o primeiro, arqueológico, e o segundo, genealógico. Quando a gente fala a palavra genealógica, a gente está remetendo à ideia de genealogia. O que é genealogia? Saber de onde as coisas vêm, tá? Quando a gente fala, por exemplo, da árvore genealógica, qual que é a sua árvore genealógica? Ah, meu avô, meu tataravô, meu bisavô, meu parente distante. Então, é nesse sentido. Só que, reitero, que nós estamos falando de processos de sociedades e, principalmente, de um entendimento histórico, cultural e complexo, tá? Então, de um processo extremamente ligado a como os indivíduos são moldados. Professor, está complexo para mim, está fácil não. Então, vamos lá, devagar de novo. De quem que eu estou falando? Desse senhor que está na imagem de vocês, chamado Michel Foucault. Esse senhor nasceu numa família tradicional de médicos e vai romper com essa trajetória, indo para a filosofia e indo para a psicologia. A partir disso, ele constrói um conhecimento sistematizado na análise, principalmente da arqueologia, que é uma arqueologia do saber, que vai analisar esses pensamentos, registros e entendimentos de como são construídos os processos de amoldamento, de forma dos indivíduos, enquanto pensamento e vontades, e um processo que eu estou falando para vocês agora, um período chamado genealógico, ou seja, genealogia, entender como esse processo foi construído. E aí eu dei como exemplo para vocês o processo da árvore genealógica de cada um. De onde que vinha? Minha família é descendente de alemã, minha família é descendente de portuguesa, minha família é descendente de sírios, enfim, é isso, só para vocês entenderem. Eu ainda não entrei na profundidade do pensamento sistematizado do Foucault enquanto obra, tá? Só os períodos, período arquigenealógico e período genealógico. Nós temos que entender a seguinte questão. Quando se fala de Foucault, ele vai entrar em umas temáticas que ele vai trabalhar especificamente com algumas perspectivas. A microfísica do poder, lembre-se que eu falei isso para vocês, né? Que são aspectos disciplinatórios, tá? E aí eu vou dar exemplo já, eu vou explicar quando entrar gradativamente. E
a macrofísica do poder, como esse poder se bifurca. Para isso, ele vai dizer o seguinte, ele vai criar um método que ele vai chamar de biopolítica. O que seria, então, essa biopolítica? Bio vem de organismo vivo, de biológico mesmo, e política de adestramento dos indivíduos para que maximize o máximo desses corpos, ou que esses corpos sejam vigiados e disciplinados a partir disso. Vamos entender o seguinte, quando a gente está falando em um processo, e aí eu vou entrar em algumas questões específicas. Quando a gente fala em um processo de circulação de indivíduos, por exemplo, indivíduos podem transitar de um lugar para o outro. A regulamentação, ela vai ser constitucional, certo? Ou seja, um exemplo, a nossa Constituição diz que há o direito de ir e vir de cada cidadão em tempo de paz, ou seja, qualquer um de nós pode ir e vir para qualquer lugar. Porém, existem algumas situações de excepcionalidade que o próprio Estado restringe a circulação de indivíduos. Eu vou pegar de um momento contemporâneo para depois ir para um momento passado. Momento contemporâneo, ocorreu o surto, né, a pandemia do Covid-19. O que o Estado, o governo, ele regulamentou? Que deveria ser restrita a circulação de indivíduos durante aquele período, para que não ocorresse a proliferação e a circulação do vírus e contaminação por mais pessoas. Isso foi uma política de Estado. Isso já é uma biopolítica, tá? Então, de certa forma. Então, o Estado regulamentou a partir do quê? De uma política de saúde, tá? Isso contemporâneo. Passado, durante a década de 40, houve um surto no Brasil de tuberculose e hanseníase. Para quem não sabe o que é hanseníase, era a antiga doença chamada lepra. O que aconteceu durante esse período? Como uma política pública, o Estado, e aí eu vou falar para vocês, o Ministério da Educação, que também era o Ministério da Saúde, através do ministro Gustavo Campanema, criou, no que tange a política sanitarista, ele criou uma política voltada aos rancenianos. O que é isso? Ele criou um tripé, uma política que se baseava no tripé: leprosário, dispensário e preventório. O que significa cada uma dessas questões? A pessoa era diagnosticada como alguém que possuía hanseníase, abre parênteses, lepra. O que acontece? Essa pessoa era retirada da sua família e levada para um local para conviver, morar e ficar ali. Que local era esse? O leprosário. Outro processo era quando era feitas análises e saber se essa pessoa ela estava contaminada ou não. Eram chamados processos de análise dos comunicantes. O que é o comunicante? Parentes, para verificar se eles estavam comunicados. Esse local onde fazia essas análises, esses processos, se chamava dispensário. Então, vejam, leprosário, dispensário. E a terceira perspectiva de eixo era o preventório. Esse de todos era o mais complexo. Por que o mais complexo? Quer dizer, todos são complexos, mas esse era bem complexo. Por quê? Os filhos de rancenianos que não tinham hanseníase, não eram contaminados por essa doença, eram retirados, porque eram filhos de rancenianos e entendia-se que eles poderiam desenvolver a doença, dessa família, e eram levados para o preventório. O que era o preventório? Era como se fosse um orfanato. Então, eles iam para lá, eram tirados, e lá eles eram educados, moravam e ficavam a vida inteira. Então, eles eram filhos órfãos de pais vivos, os pais deles eram vivos. Veja que essa política está conectada, veja que tudo que eu expliquei para chegar nessa ideia do Foucault, da biopolítica, essa ideia de uma política ligada ao corpo, né? Então, uma política sanitarista implementada no Brasil. Nesse cenário, ainda podemos dizer que essa biopolítica vai também, né, direcionar a maximização dos trabalhos. Então, os corpos, as pessoas vão ter que produzir muito mais. Então, quanto mais produção, quanto mais eficientes se tornarem esses corpos,
mais úteis serão à sociedade. Então, essa perspectiva de Estado é uma perspectiva muito vigente. Então, hoje, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O que acontece com a uberização? A uberização, ela não tem uma regulamentação de proteção do trabalhador. Para você ganhar, você tem que trabalhar o maior número de horas possíveis. 12, 13, 14, 15. Indubitavelmente, isso vai impactar na saúde dos trabalhadores. E isso é uma biopolítica, tá? Essa política de exigir dos corpos o maior número de produção possível dentro de o menor prazo possível, tá? Então, é essa questão que Foucault vai trazer. Avançando, a gente precisa definir, e eu falei da biopolítica, falei que dentro, e aí eu vou resgatar mais uma vez um elemento que a gente falou, de novo, devagar, tá, gente? Eu sei que não é fácil, tá, gente? Muita calma nessa hora, e aí eu posso tranquilizar os seus corações dizendo o seguinte: eu não vou, na prova, aprofundar muito dentro de uma perspectiva filosófica, tá? Eu vou trazer questões de forma muito mais gerais, aplicadas à questão do Estado. Então, olha só, o que a gente tem? A gente tem essa perspectiva. Qual é ela? A perspectiva de trabalhar o processo a partir de um entendimento de dois elementos: a genealogia, que eu falei para vocês, e a arqueologia. Dentro da genealogia, eu já falei para vocês que tem duas expectativas ou dois pontos interessantes. Quais são eles? A macrofísica do poder e a microfísica do poder, tá? De novo, há um erro aí no slide de vocês, tá? Acompanha aí, tá escrito macrofísica do poder e microfísica. Não é microfica, é microfísica do poder. Possivelmente, na hora que eu for encaminhar os slides para vocês, eu vou corrigir essas palavras, tá? Então, o que é a macrofísica do poder? O poder existe, ele é exercido em grande escala, por meio de um monarca, o responsável por aplicar o medo e a atividade necessária para controlar as vontades. Então, isso é a macrofísica. Viu o conceito de Estado presente? Então, a macrofísica seria um pouco da ideia do Hobbes, do Estado soberano, tá? Então, seria essa macrofísica. Já a microfísica, ela é relacionada a um poder exercido disciplinar, sutil, em núcleos sociais, por meio de aplicações de técnicas disciplinares. E aí, prestem atenção agora, porque aí sim vai cair na prova, tá? Eu vou dar já uma dica para vocês, vai cair isso na prova. Dentro dessa microfísica poder, esses dispositivos, que a gente chama isso, dispositivos, eles são percebidos em espaços diferentes, mas de maneiras iguais. Que espaços são esses? Escola, igreja, quartéis, hospitais, manicômios e conventos. Ai, professor, agora eu não entendi nada, não. Você vai entender. Quer ver? Processos de disciplinamento. Se você chegar numa escola, hoje, se você chegar na escola, o que vai identificar quem é ou não aluno daquela instituição? O uniforme. É o que você encontra dentro de um sistema prisional. Quem é detento vai estar uniformizado com uma cor. No hospital, quem é paciente, com uma identificação. Na igreja, quem é, no convento, no caso, né? Quem é pertencente àquela agremiação. Nos manicômios, a mesma coisa. Então, perceba que a uniformização, eu estou falando de uniforme mesmo, de vestimenta. Ela é um processo de controle. Controle, essa é a palavra que o Foucault vai usar muito, de controle. Ele vai controlar quem é dali e quem não é dali. E, ao mesmo tempo, vigiar. Tá? Então, vigia aquilo ali. Olha, aquele ali não está de uniforme, ali é meio estranho. Outro processo de vigilância ou poder disciplinar microfísica é o próprio processo utilizado para definir o que é bom, o que é ruim. Isso nas escolas a gente chama de, por exemplo, exame. Prova. Vocês vão fazer uma prova, eu vou classificar quem é um bom aluno e quem não é um bom aluno. Então, é um processo de controle. E é um processo que vocês nem percebem que estão sujeitos. É uma palavra que existe muito no Foucault. Assujeitamento. Vocês estão assujeitados. E assim, todos nós somos, não é só vocês, somos docilizados, se tornados dóceis e fazendo as coisas. Então,
essa é uma perspectiva da microfísica do poder. Então, eu falei para vocês em disciplina, vigilância, controle, docilização, assujeitamento. Dei exemplos para vocês como a uniformização, o exame, tá? E aí a gente tem todo esse arcabouço da microfísica do poder entrando sutilmente em cada um de nós e a gente nem percebendo que estamos inseridos nesse processo, né? E somos, ao mesmo tempo, docilizados. Vou dar um último exemplo para a gente terminar essa parte do microfísica do poder. Outra coisa, quando você chega na sala de aula, o que acontece com as carteiras? Elas estão todas enfileiradas. Então, você consegue localizar o aluno que está ou não fora da fila. O mesmo acontece no quartel, quando existem as filas, estão perfilados os soldados, os policiais, os militares. Se alguém estiver fora, ele está contra toda o processo de agrupamento. Resultado, esse militar ou esse aluno que está fora será punido. Então, é uma das questões do processo de vigilância e controle, é a punição. E aí, o último período é de Foucault, né, que a gente trabalhou com arqueologia, genealogia. No último período, ele vai trabalhar com uma perspectiva voltada à história da sexualidade. E ele vai falar que nessa história da sexualidade também tem uma tônica de repressão, que os corpos são colocados de acordo com a institucionalização, que os indivíduos, se eles não estão de acordo com o padrão estabelecido, eles sofrem punições. É o que ocorre hoje na nossa sociedade. Se por orientação sexual a pessoa se declara como lésbica ou gay, ele é retalhado pela sociedade, né? Por quê? Porque a sociedade cria seus preconceitos, cria sua violência, seja de forma verbal, seja de forma física, tá? E aí, óbvio, é uma quebra de paradigma. A gente tem que entender que cada um de nós tem a sua singularidade, o seu jeito de viver, né? E é disso que se trata. E o Estado não pode ser um Estado punitivista nesse sentido, tá? Avançando, vamos entender um pouquinho das obras do Foucault, rapidamente, tá? Como eu disse para vocês, uma das obras do Foucault reflete muito o processo que ele vivenciou de internação, o processo que ele vivenciou lá nos manicômios, né, sendo tratado. Então, uma das suas obras é a História da Loucura, que trabalha com o método arqueológico, né, a compreensão de como tratar e entender a loucura, como fazem os psiquiatras nos manicômios, né, e a crueldade que era naquela época, com tratamento de choque, medicamento, agressões físicas e etc. Gente, eu tenho que trazer um elemento aqui que é importante. Muitas vezes a gente usa de forma banal a palavra louco. Ah, fulano é louco, fulano é maluco. A pessoa só pode ser diagnosticada como alguém que detém um processo psiquiátrico por um psiquiatra ou por um psicólogo, tá? Que aí são transtornos, tá? Esquizofrenia, bipolaridade, depressão, todos esses são estados de adoecimento, tá? Adoecimento psíquico. Não é loucura, não é algo normal. Ah, fulano é louco. Não, não é isso, tá? Então, a gente tem que parar de utilizar e banalizar um termo que é um estado patológico, um estado doentio, mental, e que precisa de tratamento. Temos que tratar essas pessoas de acordo com as suas necessidades. Avançando um pouco mais, a gente tem uma obra chamada As Palavras e as Coisas. Esse é muito interessante e ainda tem um outro livro chamado A Ordem do Discurso, que vai trabalhar justamente com a semântica, com as palavras. O que as palavras querem dizer? Às vezes, um documento, a gente olha para um documento e fala assim, não, está perfeito, um documento de normatização. Vou dar um exemplo para vocês muito rapidamente. Em 1837, havia um decreto número 1 que estipulava que era proibido frequentar escolas, pessoas com doenças, tá? Depois vocês dão uma olhada, documento número 1 de 1837, que era proibido frequentar escolas, pessoas com doenças endêmicas, escravos e africanos, ainda que livres e libertos. Olha só,
Naquele contexto, as pessoas acharam muito normal. Mas o que está por trás das palavras e o discurso daquele momento? Um racismo. Está impregnado de um racismo, de uma separação, de uma segregação. Não queremos pessoas doentes, não queremos negros, negras, escravos frequentando escolas. Percebem, então, essa questão do Estado e justamente nas palavras e nas coisas, no discurso. É esse o instrumento que Foucault vai usar para que possamos entender essas perspectivas. Arqueologia do Saber é um outro livro que vai trabalhar justamente essa questão de entendimento a partir de registros e justamente o aprofundamento dessas análises no campo filosófico. Vamos entender como se constrói esse saber, como se constrói essa forma de conhecimento dentro de uma perspectiva justamente de análise de registros e funcionamento do todo, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Lembra que eu falei que a arqueologia é um aprofundamento, uma análise desses aspectos? É nessa obra que Foucault vai trazer isso. Lembro vocês que é um campo filosófico, tá, gente? É um campo filosófico. Uma das obras mais conhecidas de Foucault, principalmente estudadas no direito, na medicina, enfim, muita, e aplicada, tá? Na administração, é o Vigiar e Punir, o nascimento da prisão. É onde Foucault vai estudar as formas de disciplinamento, principalmente quando ele pega como referência como é que nasciam os suplícios, os castigos, e depois como é que funciona a disciplinar esses indivíduos que estavam aprisionados. E primeiro eles estavam sendo esquartejados, depois eles são aprisionados, e como é que eles são monitorados. E aí ele vai pegar um elemento arquitetônico chamado modelo panóptico, panoptismo. O que é o panoptismo? É uma obra arquitetônica, imaginem vocês, uma torre, que ela tinha lá em cima, ela era circular, né? Ela era circular e ela tinha em sua volta várias celas, prisões. Quem está lá em cima, ele enxerga todas as celas, ele consegue enxergar. Mas quem está na cela não consegue enxergar quem está lá em cima. Logo, é a ideia do panoptismo pan-vários, né? Óptica, olhos, vários olhos. Panótico, panótico. É a ideia do ver sem ser visto. Vamos dar um exemplo nos dias atuais? Qual seria essa ideia do panoptismo? Seria a ideia das câmeras. A gente nem sabe se aquela câmera está ligada, mas a gente fica, opa, eu não posso fazer isso porque eu estou sendo monitorado. É nessa perspectiva que o Foucault trabalha, da ideia do panoptismo, da vigilância, da disciplinização e principalmente daqueles que transgridem serem punidos, tá? Então, isso ocorre nas escolas, nas fábricas, nos hospitais, nos conventos, nas prisões. É nesse cenário. E, por último, aquilo que eu tinha falado da história da sexualidade, né? Que ele vai trabalhar com a morte, perdão, com a morte não, com essas questões da perspectiva dos corpos. E aí ele traz muito da questão da Grécia Antiga, como é que era entendida a própria questão do eros, do erótico, dessa questão toda, tá? Obviamente, eu não vou me pautar, e aí eu já vou dizer para vocês, para tranquilizá-los, eu não vou me pautar na história da sexualidade enquanto objeto de análise para o curso de administração pública. Agora, quais seriam as obras? Seriam Vigiar e Punir, seria a questão do próprio as palavras e as coisas, a microfísica do poder, tá? Então, seria isso. Pessoal, essa é uma discussão filosófica. Aí, professor, a aula é de filosofia ou a aula é de ciência política? Não tem como explicar esses elementos do conceito de Estado sem ancorar em um processo filosófico, tá? Então, hoje eu trago para vocês o Foucault, trago esses processos. Peguem o texto, ele vai trazer muitas explicações, tá, dessa questão do Foucault. E se atenham a esses elementos da disciplinarização, da forma de microfísica do poder, de assujeitamento, né, processos esses como o exame, né, o processo de monitoramento,
que vai ajudar muito vocês a entenderem o que o Estado hoje, por exemplo, o nosso Estado é um Estado, e não é só hoje, porque é o atual, ele, na sua estrutura de construção, tá, o Estado brasileiro, ele é um Estado disciplinador, tá? Não é da agora, tá? Então, é de sempre foi assim. E aí, para finalizar a aula, vocês vão fazer a pergunta, tá, e qual é a solução? O Foucault, ele não traz soluções, fala, faça isso, faça aquilo. Ele mostra como funciona, como se fosse um tabuleiro de xadrez. Olha, a torre movimenta-se nessa direção, o bispo movimenta-se nessa direção. A partir desse entendimento, ele deixa livre para que você faça as suas próprias escolhas e, ao mesmo tempo, se utilize desse conhecimento. Tá bom? Pessoal, eu quero agradecer mais uma vez a cada um que está participando dessa aula, dizer a vocês, continuem fazendo as atividades, continuem fazendo os fóruns, tá? Ainda tem um tempinho, e participem da aula de revisão, tá bom? Obrigado, fiquem bem, com saúde, qualquer coisa eu estou à disposição. Abração.